Convertendo corações no tempo do fim. A profecia dos corações convertidos. Reencontro da família. Convertendo corações no altar. Convertendo corações no Jordão. E convertendo corações nos últimos dias. Esses são os temas que estudaremos essa semana. Eu sou Mais um Moura e esse é mais um comentário da lição da Escola Sabatina. Meus amigos, antes de continuarmos com o vídeo de hoje, deixa eu dar um recadinho para vocês. Se você já chegou até aqui, não perca tempo. Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, divulgue esse canal para o máximo de pessoas que você conseguir. Lembrando que quando chegarmos a 1000 inscritos, começarei um curso de teologia aqui pelo nosso canal. E deixa eu mostrar para vocês os livros que usaremos para esse curso. O primeiro livro vai ser esse aqui, Introdução Geral à Bíblia, do Dr. Emilson Reis. Foi o mesmo livro que eu usei na faculdade, quando eu fiz o primeiro ano de teologia, um livro muito bom, esse vai ser o livro base. O segundo livro que eu vou usar com vocês é esse aqui, o Crenças Populares, do Dr. Samuel Baquioc, um livro excelente. O próximo livro que eu vou usar para ministrar esse curso é esse aqui de Crítica Textual, do Dr. Pedro Apolinário, foi um grande teólogo da nossa igreja. E tem esse outro aqui, que é o Enciclopédia Bíblica. É um livro muito bom, traz muitas informações altamente relevantes e mais alguns outros livros que eu usarei durante o curso. Mas o nosso principal livro vai ser esse aqui, obviamente, a Bíblia Sagrada, não pode faltar. E eu te convido então a fazer parte desse grupo. Vamos junto e vai ser bênção. E aí, meus amigos, animados para estudar a lição mais uma vez? Hoje falaremos sobre o estudo 13, é o último estudo dessa série. Infelizmente, a lição do segundo trimestre chegou ao seu final, que foi esta lição aqui, Estações da Família. Não sei vocês, mas eu gostei muito dessa lição. Muita informação relevante para as famílias, que nos ensinam a como melhorar cada dia mais na nossa vida familiar. Mas a outra lição, amigos, também está muito boa. Eu já tenho aqui comigo a nova lição do próximo trimestre, terceiro trimestre de 2019, e é uma lição que tem como tema Meus Pequeninos Irmãos Servindo aos Necessitados. Eu já dei uma lida nela nos temas e eu confesso para vocês que eu gostei demais dessa lição. Olha só alguns temas que ela vem abordando. O primeiro tema, Deus criou. Segundo, plano para um mundo melhor. Terceiro, sábado, um dia de liberdade. Quarto, misericórdia e justiça em Salmos e Provérbios. Quinto, o clamor dos profetas. Sexto, adorai o Criador. Sétimo, Jesus e os necessitados. Oitavo tema, meus pequeninos irmãos. Nono tema, o ministério da igreja no Novo Testamento. Décimo, vivendo o Evangelho. 11º, vivendo a esperança do advento. 12º, amar a misericórdia. E 13º, uma comunidade de servos. Essa é a nova lição que estudaremos, vai ser muito boa e eu vou estar mandando para vocês todas as sextas-feiras vídeos sobre essa lição. Esteja orando por esse projeto. E lembrando mais uma vez, divulgue esse vídeo para os seus amigos, para a sua comunidade de fé. Vamos então ao nosso vídeo de hoje. Meus amigos, chegamos então ao último vídeo dessa série. Finalizamos hoje a nossa lição Estações da Família, é o tema número 13. É um tema muito interessante. O título dessa semana diz o seguinte: Convertendo corações no tempo do fim. O verso para memorizar está em Malaquias, no capítulo 4, versos 5 e 6, e diz o seguinte: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meus amigos, a parte de sábado, como vocês perceberam, ela vem sempre fazendo menção à lição número 1, a lição Os Ciclos da Vida. Essa semana não foi diferente. Tem novamente aquela frase, alguns devem ter alcançado bons estágios, outros não. Alguns podem estar com a família bem estruturada, outros com a família até mesmo destruída. Logo em seguida, nessa parte de sábado ainda, a lição diz o seguinte: embora a família, embora as pessoas estejam passando por dificuldades e até mesmo com a família destruída, elas podem se apegar firmemente às promessas de Deus
para a sua vida. Se tem algo que nos motiva, que nos anima em momentos de dificuldade, é a nossa esperança. Tem até um ditado popular que todos nós conhecemos: a esperança é a última que morre. E independente da situação na qual vivamos, sempre podemos ter esperança, sempre podemos nos apegar às promessas de um Deus que nos ama acima de tudo. Mais do que nos apegar a essas promessas, podemos reivindicá-las pela fé. Eu vou deixar nos cards aqui um vídeo do Dr. Rodrigo Silva falando sobre esse tema. Muito bom, vale a pena vocês assistirem. E essa parte introdutória de sábado termina dizendo o seguinte, meus amigos: não importa quem somos, onde estamos ou a fase em que estamos vivendo no momento. Provavelmente todos tenhamos medos, lutas e preocupações, mas o nosso Deus nos guia em todos os desafios que enfrentamos. Ele está sempre à nossa direita para nos ajudar, para nos fortalecer. Nessa semana nós veremos muitas histórias que mostram pessoas que passaram por lutas, mas foram fiéis a Deus em sua proclamação da verdade. A despeito dos desafios que elas enfrentavam, elas permaneceram fiéis, pregando, mesmo correndo o risco de perder a sua própria vida, como de fato aconteceu com alguns deles. Resumindo bem a lição dessa semana, amigos, ela nos falará sobre Elias em 3 fases diferentes da nossa história. Primeiro, o Elias da época de Acabe, depois o Elias da época de Cristo e o Elias dos últimos dias. É isso que nós estudaremos essa semana. Resumindo então a lição de sábado, chegamos à seguinte conclusão: na vida passamos por diferentes fases, isso é fato. Às vezes as pessoas estão em fases boas, às vezes estão em fases ruins. Isso a gente já estudou em estudos anteriores. A segunda conclusão que eu tiro da lição de sábado é que, independente da situação na qual nós vivemos, sempre podemos nos apegar às promessas de Deus. A terceira conclusão que eu tiro dessa lição de sábado é que, pelo poder de Jesus Cristo, pela misericórdia de Deus, podemos reivindicar essas promessas para a nossa vida. E número 4, a Bíblia contém muitas histórias de pessoas que passaram por lutas, mas lutaram ao lado do Senhor e foram vitoriosas. É sobre isso que nós falaremos na lição dessa semana. Chegando então à parte domingo, a profecia dos corações convertidos vai nos contar um pouquinho sobre Malaquias. Deixa eu falar para vocês quem foi Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Não se tem certeza a respeito desse profeta. De fato, o nome dele era Malaquias, uma vez que Malaquias significa mensageiro. Pode ser tanto o nome quanto um adjetivo atribuído ao profeta, mas de qualquer forma, considerando que o nome dele seja Malaquias, ele foi um profeta pós-exílico. O que é isso? Quando Judá se afastou de Deus, veio um rei chamado Nabucodonosor, no ano 605, eu já falei para vocês algumas vezes, invadiu Judá, destruiu tudo e levou o povo para a Babilônia. Depois de muito tempo, passaram-se 70 anos, eles saíram da Babilônia, voltaram para Jerusalém para reconstruir a cidade, e depois disso alguns profetas se levantaram para falar para o povo que eles precisavam voltar para Deus, porque eles tinham quebrado a aliança do Senhor. E um desses profetas foi o Malaquias. Ele foi um dos últimos profetas que o povo de Israel teve. A mensagem de Malaquias era a mensagem de conversão, ele convidava as pessoas a se converterem. Infelizmente, a pregação dele não foi bem aceita, as pessoas não aceitaram o que ele pregou, mas, inspirado por Deus, ele escreveu uma profecia, e a profecia, meus amigos, diz o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Essa foi então a mensagem, sua profecia, falando que viria alguém no futuro. A esse alguém ele dá o nome de Elias e fala que esse Elias, esse novo Elias, pelo poder de Deus, faria então a obra de trazer as pessoas aos pés do Senhor, converter o coração dos pais aos seus filhos. Vamos entender quem era então esse Elias. Entre o povo judeu desenvolveu-se uma tradição que dizia que esse Elias que Malaquias estava falando seria de fato o profeta Elias lá do Antigo Testamento, que viria em pessoa para pregar novamente a mensagem ao povo de Israel. Mas não é bem assim. Alguns textos mostram que esse Elias que o profeta estava se referindo era, na verdade, João Batista. E eu vou mostrar para vocês alguns textos do Novo Testamento que comprovam essa ideia. Os textos são os seguintes: Mateus 11, 14, 15, Mateus 17, capítulo 10, Marcos 6, 15, Lucas 1, 17. Esses são textos, então, que se referem a João Batista como sendo o Elias.
Ele não era a reencarnação de Elias, como alguns pensam. Na verdade, quando a Bíblia fala que ele era o Elias, estava dizendo que a sua mensagem, a sua pregação era semelhante à pregação de Elias. Ele viria no poder e espírito de Elias, da mesma forma que Elias pregou no Antigo Testamento, João Batista pregaria então no Novo Testamento. Para nós entendermos então a conexão entre Elias e João Batista, nós precisamos entender o que cada um pregava. Elias pregava conversão, João Batista também pregava conversão. Essa mensagem ela tinha o objetivo de levar o povo de Israel a voltar à sua fidelidade à aliança que eles tinham estabelecido com Deus e, ao mesmo tempo, fazerem uma reconexão com os seus antepassados que foram fiéis a Deus. Aquelas mesmas pessoas que, ao saírem do Egito, fizeram um compromisso com o Senhor de que seriam fiéis. Então, a mensagem de Elias, a mensagem de João Batista é uma mensagem de conversão. Elas têm o objetivo de levar as pessoas a restabelecer novamente a sua aliança com Deus e, ao mesmo tempo, levar o povo de Israel a fazer uma reconexão com seus antepassados que foram fiéis às promessas de Deus. E converter o coração dos pais aos filhos tem a ver com a restauração e renovação dos relacionamentos familiares. Se você ler, por exemplo, Deuteronômio capítulo 28, você vai ver que um dos termos da aliança é justamente esse ponto, família unida. Este é um termo, então, da aliança. Resumindo, então, meus amigos, a lição de domingo, nós aprendemos algumas coisas interessantes. Deixa eu enumerar algumas aqui para vocês. Nós aprendemos que a mensagem de Malaquias é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de misericórdia. Nós aprendemos ainda que Malaquias foi um profeta pós-exílico, depois do cativeiro babilônico. Ele pregou uma mensagem que não foi bem recebida, mas um Elias então viria, que era o João Batista, para trazer uma mensagem de conversão. Nós aprendemos ainda, meus amigos, que depois dessa mensagem de Malaquias, desenvolveu-se uma tradição em Israel de que Elias viria pessoalmente em carne, mas não era isso que a profecia se referia. Nós já vimos. Aprendemos mais ainda que esse novo Elias, ou seja, João Batista, teria a missão de trazer o povo de volta à sua fidelidade a Deus e a renovação da aliança familiar, a reconexão com os patriarcas que foram fiéis. E por último, meus amigos, nós aprendemos que a restauração e renovação da vida familiar é uma expressão prática da fidelidade à aliança com Deus. São essas lições que eu extraí da parte de domingo. Vamos então à parte de segunda-feira. Segunda-feira, reencontro da família. A lição de hoje ela vem falando sobre o contexto no qual viveu Acabe, Elias e Jezabel. Acabe ele foi o rei de Israel, o reino do norte. Ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel, que era filha do rei dos Sidônios. Essa mulher trouxe para Israel um tipo de culto muito comum na época, que era o culto a um deus chamado Baal, que era o deus da fertilidade. O culto a esse deus era cheio de prostituição, incesto e coisas que, se nós víssemos hoje, nós nos escandalizaríamos, mas naquela época era normal. Então, essa rainha trouxe para Israel esse tipo de culto. E como o ser humano é pecador e gosta muito dessas coisas, isso se tornou muito popular em Israel, de forma que praticamente todo o povo se corrompeu. A nação praticamente inteira começou a praticar o culto trazido então por Jezabel, o culto a Baal, o deus da fertilidade. Mas em meio a esse contexto de muita apostasia, de muito abandono da fé, muito abandono da verdade, surge um homem chamado Elias, um dos maiores profetas de toda a Bíblia. O Elias ele surge com a mensagem de repreensão ao rei Acabe, a Jezabel e todo Israel. Ele então traz a mensagem de Deus de que é para o povo se converter, se arrepender dos pecados, abandonarem suas práticas, e pelo poder de Deus Elias então decreta que não vai chover mais em Israel até o dia em que ele dizer que deve chover. E depois que Elias dá essa mensagem, ele fica então marcado pela rainha Jezabel, ela quer matar ele de tudo que é jeito. O Acabe também fica doido para matar, e o Elias então ele foge. Ele vai para um lugar, justamente para o lugar de onde Jezabel é, para Sidom. E lá em Sidom, o Elias conhece uma mulher, não se tem o nome dessa mulher na Bíblia, só diz que ela é uma viúva, conhecida como a viúva de Sarepta. Antes de ir à casa da viúva, o Elias fica num outro lugar, mas como acaba todos os recursos, acaba a água, acaba tudo, ele precisa então se deslocar até a casa
desta mulher. Lá chegando, o Elias vê então a viúva e pede para ela que ela faça comida para ele. E ela diz o seguinte: meu senhor, não tenho comida, eu só tenho um pouquinho para fazer para mim e para o meu filho, depois que nós comermos nós vamos morrer. Então você percebe que ela não tinha esperança, não tinha alimento, não tinha nem como conseguir. Lembra que eu falei para vocês que o Elias disse que não choveria mais? Pois é, já tinha passado alguns anos e não tinha dado uma gota de chuva, seco. E a mulher então não tinha com o que conseguir alimento para o profeta. Mas o profeta Elias então insiste, ele coloca essa mulher sobre uma prova muito grande. Já pensou ela, não tem comida, só tem um pouquinho para dar para o filho. É o suficiente que eles têm para comer apenas um dia. Depois, talvez de uns 2, 3 dias, eles morrem. Mesmo assim, o Elias insiste. Ela é colocada sobre essa prova, ela decide então obedecer o que Elias falou, vai lá e faz comida para o Elias. O Elias falou assim, ó, faz para mim, e eu te digo de certeza que nunca faltará nem o azeite e nem a farinha na tua botija. E assim foi. E a Bíblia diz que Elias, a viúva e o filho dela comeram por muitos dias. Mas acontece, amigos, que depois de um tempo, o filho da viúva ele adoece e a viúva então fica muito triste por perder o seu filho, ela chora muito e ela recorre então ao homem de Deus, ao profeta. E o profeta então, pelo poder de Deus, ele traz essa criança de volta à vida. Detalhe, meus amigos, que o culto a Baal, quando alguém cometia alguma transgressão, uma das coisas que o povo fazia para acalmar o deus Baal era justamente sacrificar os filhos. Só que o nosso Deus não é um Deus igual Baal, o nosso Deus é um Deus verdadeiro. Ele não pede sacrifícios humanos. O nosso Deus, ele se sacrifica por nós. Foi o que aconteceu com Jesus Cristo, veio para morrer por nós. Ao invés então da mulher perder o filho, Deus traz o filho dela de volta à vida para mostrar que ele é o Deus verdadeiro. Baal pede sacrifícios humanos, pede os filhos para que os pais matem os filhos das maneiras mais terríveis possíveis. Mas nosso Deus é diferente. Ele traz o filho daquela mulher de volta à vida para mostrar que ao invés de pedir sacrifício, o nosso Deus é um Deus que se sacrifica por seu povo. A mulher então, ela reencontra o seu filho, ela tem a oportunidade de abraçar novamente seu filhinho querido e ela reconhece então que Elias é um homem de Deus. O nome Elias, meus amigos, significa Jeová é o meu Deus. A lição de segunda-feira finaliza dando ênfase à atitude daquela viúva. Ela reconhece o Elias como sendo um homem de Deus. A lição nos diz que muitas pessoas até se convencem, até conhecem a respeito da mensagem verdadeira, mas são mornas, não têm a mesma coragem que teve a viúva de Sarepta de reconhecer o Senhor como sendo o Deus da sua vida. Com certeza você conhece alguém assim também, que conhece tudo, mas não se decide a nada. Resumindo então, segunda-feira, amigos, nós aprendemos alguns pontos muito importantes que eu quero destacar para vocês. O primeiro deles é que na época em que Acabe reinou em Israel, o reino do norte, ele casou-se com Jezabel e trouxe ao povo de Israel uma tremenda apostasia, um tremendo abandono da verdade por adorarem Baal e prestarem culto a ele. Aprendemos ainda que Elias fez um desafio aberto a Jezabel, ele desafiou a autoridade dela, a autoridade de Acabe. Depois disso ele foge e encontra-se com a viúva de Sarepta. Vimos então que chegando a Sarepta acontece 2 milagres. O primeiro é que o azeite da viúva se multiplica e depois que o filho é ressuscitado. E quando ela vê o filho ressuscitado, ela então crê no Deus de Elias e reconhece Elias como sendo o profeta do Deus verdadeiro. Ela entende que o Deus verdadeiro não é Baal, e sim o Deus de Elias. E aprendemos mais que muitos até concordam com as doutrinas, mas são mornos, não seguem. Esse é basicamente o resumo então da lição de segunda-feira. Vamos para o nosso próximo tema. Terça-feira, convertendo corações no altar. A lição de hoje vai falando sobre um episódio muito interessante, que eu gosto muito, que é quando Elias sozinho desafia então os profetas de Baal. Eram mais de 800 profetas e o Elias desafia todos eles. O desafio é o seguinte: de um lado ficou Elias, de um lado ficou os outros profetas. Elias colocava o sacrifício dele no altar, os profetas colocavam o sacrifício deles no outro altar e eles iam clamar então por seu Deus. Elias ia clamar pelo Deus do céu e os profetas de Baal iriam clamar obviamente por Baal. O Deus que mandasse fogo do céu para consumir aquele altar seria o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal passam muitos momentos clamando por seu Deus, eles se cortam, eles gritam, eles gemem, passam a manhã inteira e Baal não dá nenhuma resposta, simplesmente porque Baal não é Deus. Chega então a vez do Elias, ele pega muita água, coloca então sobre o seu sacrifício, várias vezes ele coloca água, encharca tudo, Elias então clama a Deus e Deus
no mesmo instante manda fogo do céu e consome todo o sacrifício que Elias tinha colocado ali. Nós aprendemos algumas lições bem importantes com essa história, meus amigos. O primeiro ponto que eu queria destacar com vocês, que depois você lê no capítulo 18 de 1 Reis, vocês vão perceber que antes de Elias levar o seu sacrifício, clamar a Deus por fogo, Elias restaurou o altar do Senhor. E era justamente isso que Elias estava buscando fazer com todo o povo, restaurar o altar de Deus no coração das pessoas. Essa é uma prática diária que devemos fazer, restaurar o altar de Deus em nosso coração. A pergunta que eu te faço agora, como está o altar de Deus no teu coração? Ele está restaurado ou você deixa Deus sempre em último plano? Elias almejava a renovação da aliança no coração das pessoas. E em todos os momentos de seu sacrifício, Elias é intencional. Primeiramente, ele restaura o altar, depois ele oferece seu altar à tarde, que era justamente o horário em que o sacrifício era feito no santuário em Israel, tentando fazer o povo a lembrar-se do sacrifício que deveriam fazer a Deus, das ofertas que deveriam fazer a Deus. Amigos, nessa história nós aprendemos que Deus é misericordioso, Ele nos ama, vai atrás de nós ainda que nós o abandonemos, semelhante a um pai que ama seu filho mesmo que ele seja rebelde. Quando Elias faz esse teste e ele faz sob a direção de Deus, o objetivo era trazer o povo de volta aos pés do Senhor. O que Elias fez, nós podemos fazer também, restaurar o altar na nossa casa. Nós fazemos isso quando fazemos o culto familiar. O culto familiar, meus amigos, é uma oportunidade para falarmos sobre as maravilhas de Deus. É uma oportunidade para trazermos o coração das pessoas de volta a Deus. Amigos, a lição nos diz que nós não podemos voltar nosso coração para Deus, mas nós podemos responder ao chamar de sua graça. E foi justamente isso que o povo de Israel fez. Resumindo então a lição de hoje, aprendemos o seguinte: Elias buscava a renovação da aliança com Deus, pois isso traria cura ao povo. Cura no sentido de eles terem fartura, prosperidade, no caso, a chuva. Só lembrando que o motivo de Elias falar para não chover era justamente uma prova de que Baal não era Deus coisa nenhuma, porque ele era justamente o Deus da fertilidade, ou seja, o Deus da chuva, o Deus que mandava a chuva. Só que Elias fala para não chover e não chove, ou seja, Baal não é Deus coisa nenhuma. Continuando então o nosso resumo, aprendemos que Elias foi intencional em tudo o que fez no capítulo 18. Nós aprendemos também que Deus ama todos, mesmo os rebeldes, e está chamando cada um a fazer renovação da aliança com ele. Aprendemos mais que assim como Elias restaurou o altar, devemos fazer o mesmo restaurando o altar do nosso coração. Esses foram os pontos que eu destaquei então na lição de terça-feira. Daqui em diante falaremos sobre João Batista. Convertendo corações no Jordão, esse é o tema de hoje, quarta-feira. A lição começa falando sobre João Batista, nos mostrando textos que confirmam que a missão de João Batista era a mesma missão que o profeta Elias desempenhou no passado. A pregação de João Batista era bem semelhante à pregação de Elias, era uma pregação de arrependimento, uma pregação de chamado à conversão e, ao mesmo tempo, uma pregação que indicava a solução para o problema que o povo estava enfrentando naquele momento. Para ilustrar um pouquinho isso, a lição usa o exemplo do fazendeiro, que é alguém que primeiro prepara a terra, para que depois ele possa fazer então o plantio. E era isso que João Batista fazia, para que tivesse acesso então ao novo padrão de vida. Amigos, falando sobre arrependimento é algo muito importante. Ele faz a diferença em nossa vida. E é interessante que todos os dias nós façamos uma reflexão, saber como está a nossa vida com Deus. Essa reflexão tem que ser feita constantemente, tem que ser feita diariamente antes de você dormir. Então o arrependimento, a reflexão de vida é algo fundamental para aqueles que querem crescer, para aqueles que querem se envolver a cada dia mais com o Senhor. Por meio dessa lição, nós podemos ver ainda que João Batista tinha uma mensagem que era totalmente centrada em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa mensagem. Ele não pregava a si mesmo, ele não falava dele, ele falava de Deus, ele falava do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então, quando você for pregar, fale de Deus, fale de Jesus Cristo. Tenha uma pregação cristocêntrica, em que Cristo ocupa o papel principal. Essa era a função de João Batista. Nós vemos, portanto, que a pregação de João Batista ela tinha um duplo papel. E no caso era a mesma mensagem de Elias, arrependimento e restauração da vida com Deus. Era isso que Elias pregava, é isso que João Batista está pregando agora. Então os dois têm a mesma mensagem, sua pregação tem o mesmo objetivo. Resumindo então a lição de hoje, meus amigos, nós aprendemos alguns pontos muito interessantes. Deixa eu falar para vocês. O primeiro deles
é que a lição começa confirmando que a missão de João Batista é muito semelhante à missão de Elias. Na verdade, a missão de João Batista é a continuação da missão de Elias. A pregação de João Batista, ela tem ênfase no arrependimento e no chamado à mudança de vida. Podemos aprender também que a natureza humana e a necessidade que temos de uma reflexão, de uma autoavaliação. Aprendemos ainda, amigos, que a pregação de João Batista era dupla. Ela falava sobre a necessidade de arrependimento e falava sobre o autor da salvação. Podemos concluir, portanto, que João Batista é igual a Elias. Eles apontavam para um Salvador, não falavam de si mesmo. Elias pregou sua mensagem para Acabe, sua família e o povo de Israel que estavam apostatado. Ele converte os corações no Monte Carmelo. João Batista prega sua mensagem na Judéia. Ele desenvolve seu ministério e batiza muitas pessoas no Rio Jordão. Um converte corações no monte, outro converte os corações no Rio Jordão. Mas ambos os profetas têm a mesma missão. O papel deles é o mesmo: levar as pessoas ao arrependimento, mudança de vida e apontar o autor da salvação, Cristo Jesus, o nosso Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Convertendo corações nos últimos dias, esse é o tema de hoje. Lembram que na parte de sábado eu comentei com vocês que iríamos falar sobre o Elias do passado, o Elias da época de Cristo e o Elias dos nossos dias? Pois bem, chegamos então ao Elias atual. A mensagem que Elias comunicou a Acabe, sua família e Israel, a mensagem que João Batista comunicou aos líderes religiosos na época de Cristo é a mesma mensagem que eu e você devemos pregar em nossos dias, uma mensagem de arrependimento, mudança de vida e levar o povo a buscar o autor da vida. Essa é a nossa missão. A mensagem de Elias é o nosso ministério. O mundo precisa desesperadamente de uma demonstração de cuidado altruísta, desinteressado. E como servos de Deus, conhecedores de sua palavra, nós devemos desenvolver o trabalho que o Senhor nos chamou a fazer, ter coragem para pregar, ter coragem para falar. Elias teve essa coragem. João Batista teve essa coragem. Será que nós teremos também? A lição nos diz assim, amigos. Assim como João Batista tinha um poder que transformou vidas e tornou eficaz sua pregação, podemos fazer o mesmo por meio da graça de Deus, mas apenas se estivermos dispostos a cooperar com o Senhor e a consagrar a vida a Ele. E nada pode tornar o nosso testemunho mais eficaz do que mostrar ao mundo o que uma família, independente do seu tamanho, pode ser mediante o poder do Evangelho. Eu finalizo então essa lição falando alguns pontos que eu extraí da lição de quinta-feira. O primeiro deles é que nós somos o Elias modernos. O segundo é que a mensagem de salvação por meio do sacrifício de Cristo deve ser pregada por nós. O terceiro ponto é que precisamos viver com Cristo, pois só assim poderemos pregar aos outros. E por último, pregação não com palavras, mas com a vida. Precisamos de consagração. Esses foram os pontos que eu destaquei então na lição de quinta-feira. Meus queridos amigos, infelizmente chegamos ao final da nossa lição, mas não se preocupe. Em breve começaremos a lição do terceiro trimestre. Eu quero finalizar essa lição mencionando para vocês algumas coisas que eu achei muito interessante. A lição de sexta-feira, estudo adicional, diz o seguinte: nossa mensagem precisa ser tão direta quanto a de João. Ele repreendeu reis por sua iniquidade. Apesar do perigo que sua vida corria, ele nunca permitiu que a verdade vacilasse em seus lábios. Nesta época, nossa obra deveria ser feita com a mesma fidelidade. Na lição de hoje temos algumas sugestões de estudos. Uma delas é esse livro aqui, O Desejado às Nações, um capítulo. O capítulo é A Voz do Deserto, que vai da página 97 até a 108. Esse livro é muito bom, vale a pena vocês lerem. O outro livro é Profetas e Reis. Eu não tenho esse livro, infelizmente, só tenho em PDF, mas o capítulo é o Monte Carmelo. E vai da página 143 até a página 154. Leiam, vale a pena. Que possamos então, meus queridos amigos, ter a mesma disposição que Elias teve, a mesma coragem que João Batista teve. Elias, ele enfrentou muitos perigos, passou por lutas, correu o risco de perder a sua vida, mas tudo terminou bem. Elias não morreu, não foi assassinado por Jezabel, e no final disso tudo, Elias teve uma grande oportunidade. Ele subiu ao céu. É isso que a Bíblia nos diz a respeito de Elias. Infelizmente, João Batista não teve o mesmo privilégio. João Batista foi um grande homem de Deus. Ele pregou, desafiou reis para pregar a mensagem da verdade. Ele teve então sua vida ceifada, Herodes mandou matá-lo, mas nós temos a certeza, a convicção em Cristo,
de que João Batista estará no céu, pois foi um grande homem de Deus usado por ele para trazer uma importante mensagem a todos nós em todas as gerações. Que possamos então seguir o exemplo desses dois homens de fé e fazer a diferença então no lugar onde Deus nos colocar. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja uma bênção e que você pregue e viva no poder de Elias. Forte abraço, até a próxima.